Sr. Arquiteto Souto Moura, é um enorme prazer tê-lo aqui a participar nos meus Aging Back podcasts e a falar sobre a arquitetura do envelhecimento. Também é imenso gosto. Muito obrigado por me ter convidado. E vamos ver como é que isto corre. Vamos fazer uma viagem juntos. Se não envelhecermos muito. Vamos chegar a bom porto. Muito bom. Então eu passo a apresentar o meu convidado de hoje, Eduardo Souto Moura, que nasceu na cidade do Porto, em 52, filho de pai médico oftalmologista. A mãe dona de casa, é o filho mais velho, aliás, é o filho mais novo de todos, e que se formou nas artes, em arquitetura, apesar de ter um irmão que estudou Direito, mas que nasceu a desenhar segundo, digamos, fontes fidedignas. Esta sua paixão pela arquitetura foi transmitida a dois das suas descendentes, depois vamos falar nisso, e licenciou-se em arquitetura pela Escola de Belas Artes, aqui no Porto, e no decurso da sua carreira estudantil ainda teve a hipótese de começar exatamente com o arquiteto Cisa Vieira, entre 74 e 79, e em 80, no ano da conclusão, digamos, da sua tese de licenciatura, ganhou o primeiro prémio, atribuído pela Fundação Engenheiro António de Almeida, e iniciou a atividade de arquiteto como profissional liberal. E em 81, recém-formado, vence mais um prémio para o projeto do Centro Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Porto, que viria a lançar, dentro e fora de Portugal, como arquiteto de renome. Também casou com uma arquiteta, somos nós os médicos a casar com os médicos, os arquitetos a casarem com arquitetos, e tem duas filhas, também elas arquitetas. Portanto, do ponto de vista médico, quase um caso de infecção vocacional. É um dos expoentes máximos da chamada Escola do Porto, venceu o Prémio Pritzker em 2011, que é o Prémio Nobel da Arquitetura, que foi atribuído pela Fundação RAI a partir de 79, e ganhou em 2018 o Leão de Ouro, na Bienal de Veneza com o projeto do Barrocal. Recebeu ainda em 2019 o Prémio Arnold Brunner e a 9 de junho de 95 foi feito o Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e em 99 Grande Oficial da Ordem de Mérito. Ao longo da sua trajetória, Souto Moura logra algo particularmente difícil para um arquiteto contemporâneo, foi exatamente o equilíbrio entre obras públicas e edifícios privados construídos da sua autoria, intercalando, portanto, casas unifamiliares e edifícios públicos de maior dimensão. Dentre os projetos, temos o Estado Municipal de Braga, a Casa das Artes, a Casa de Cinema de Manuel de Oliveira e o Edifício Burgo aqui no Porto, a Académia em Veneza, portanto, a Ponte da Académia em Veneza, e dignas de nota são também as intervenções patrimoniais no Convento de Santa Maria de Bouro, em Amares, na Alfândega Nova, e ainda na antiga cadeia da Relação, que foi convertida depois no Centro Português de Fotografia. A Torre do Burgo é um dos edifícios mais altos do Porto e é o seu primeiro arranha-céus, e para quem que estava habituado a fazer só de um piso, porque nem sequer nas suas casas habitualmente tinha desenhado um elevador. Realizou uma das 10 capelas do Vaticano. Ora bem, eu sou médica de coração, não vale a pena pleno, mas acho que uma parte de mim gostaria de ter sido arquiteto, como eu já lhe confidenciei. Talvez essa aí a minha paixão pela arquitetura e o entusiasmo por estar aqui tão próxima de um arquiteto que tanto admiro. E alguém na sua juventude já lhe tinha augurado um futuro muito brilhante, também alguma coisa que me disseram, o Joaquim Machado, que é pintor e escultor e no fundo, preparou para entrar depois e cumprir, não exatamente um sonho, mas que agora se tornou uma realidade, de vir a ser arquiteto. Portanto, isto é um currículo muito gordo, muito longo, mas eu tentei resumi-lo, mas é tão grande que não deu para resumir mais. Mas acho que merece todo este reconhecimento público, porque realmente nos enche de orgulho, alguém do Porto, da minha cidade, ter atravessado, digamos, continentes e ser um homem planetário. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Eu é que agradeço estar aqui, que é um gosto. Então vamos começar. Vamos começar, sim senhor, e então eu começava com a primeira arquitetura, portanto, esta simplicidade aparente, este ambiente contextualista da sua arquitetura realmente fascina-me, eu identifico-me muito com ele. E eu então perguntava-lhe quando é que sentiu o chamamento para a arquitetura, porque eu imagino um arquiteto a brincar de pequenino com legos, como eu brincava de médica, mas parece que era mais mecanos, portanto... É um problema de geração, quer dizer, eu sou doutora mais nova, já no meu tempo não havia legos, havia poucos. Os legos foi depois. Foi depois, e havia um mecano que é umas peças tipo lego, mas metálicas com parafusos, portanto, e o meu pai, nos anos,
É como aos Legos, vai-se aumentando Aumentando. a coleção e eu entretinha-me com aquilo. E a minha mãe dizia, brincas como quer, vais para engenheiro. Os pais tinham aquela ideia convencional, um vai para médico, o outro vai para direito e o outro vai para engenheiro. Eu de engenheiro não apetecia. Não apetecia. Não, mas Tem uma aspecto. componente artística importante. Que se A calhar arquitetura engenheiro, tem, mas- ou se não tem, devia ter. Exatamente. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Ora bem, sempre que a gente cresce dentro da profissão, e tal como eu também tive colegas que foram inspiradores, sei que muito inicialmente, digamos, um grande inspirador foi exatamente o Mies van der Rohe, de quem gosto muito. No entanto, os seus projetos foram evoluindo e têm uma característica muito sua e muito portuguesa, que é o granito, que é o mármore, e depois o aço, o vidro, etc. E, portanto, não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, outra clara referência, que também gosto muito de falar e que parece outro Sotomora, mas não é, lá está a evolução, foi a influência do arquiteto Luís Barragán, portanto, do mexicano, que já usa mais a forma, a cor. E eu acho que, tirando a casa, portanto, a Casa das Histórias da Paula Rego, não o vejo usar muita cor. O seu arquiteto não gosta de cor? Gosto muito, mas eu gosto muito das coisas sem cor, que é para depois vir a cor. Isto é, eu dou um espaço aos clientes. Gosto pouco que os clientes interfiram no que eu faço. Tenho que dizer a verdade. Como qualquer arquiteto. Espero que depois deste filme não perca a clientela. Acho que deve-se fazer as coisas muito simples. A mim propõe-me um livro, eu faço um livro quase em branco, para as pessoas poderem escrever, não é? Para depois ficar eternamente em branco. E quando eu faço uma casa, eu faço a casa para mim, também não vou perder clientela. Já tive uma cliente que se zangou comigo, porque eu disse, eu faço as casas para mim, que é o mais alto grau de exigência, sou eu para. Claro. E depois as pessoas apoderam-se daquilo. Portanto, eu não posso fazer uma casa que esgota as possibilidades de ação do cliente lá dentro. Portanto, eu acabo num determinado dia, numa determinada hora, e depois o cliente entra e a casa é dele. E por isso eu não posso pintar a casa toda de roxo, verde, como pintas cor-de-rosa. Portanto, eu não sou nada contra a cor, pelo contrário. O Corbusier dizia, faço tudo branco, que é para depois, quando ponho a cor explode e ressalta. Ok. Agora, esse uso da cor, já fiz algumas paredes, alguns objetos com muita cor, mas cabe ao cliente. E se Não, ficar mas mal não é grave, porque pode-se tirar. E eu sei também que teve outras influências também ali da década de 50, 60, principalmente americanas, e nomeadamente alguém que também eu gostei muito e realmente fiz 6 horas de carro para ir ver em Marfa, são as obras do Donald Judd, que sei que teve o prazer de conhecer e que sentiu também a influência dele. E eu, quando estive em Marfa, senti que poderia ter alguma coisa a ver com a sua arquitetura. Eu acho uma coisa bonita. Não tenho vergonha de dizer que copio quase o livro aberto à frente. Há arquitetos. Depois copio, depois tenho o senso de alterar em parte para não cair no ridículo. Não é? Claro, e portanto isso. Mas o Donald Judd conheci-o em Zurique, porque eu dava aulas em Zurique, e conheci-o no hotel onde eu estava, e convidei-o para vir fazer uma exposição a Serralves. E ele disse que sim, que vinha, escreveu-me num livro, e disse que ia ver. Passaram, deu uma direção, escrevi para a Marfa, penso para o filho, para a fundação, e passado 15 dias disseram que ele tinha morrido. Pronto. Foi uma pena. Eu, em género de homenagem, disse à minha mulher, eu vou a Marfa, quero ver o... É isso. Marfa é Donald Judd, não é? Tudo respira Donald Judd. Tinha tudo. Havia aquilo é muito simples, tem um motel, Sim, aquilo é um básico. cafezinho. E depois o resto é tudo obra dele, no meio do deserto. É maravilhoso. E influenciou muito, especialmente os ambientes. Gosto imenso porque que ele faz e constrói, porque tendem a ser anónimos, que é a coisa mais difícil que há. É um autor, que por natureza é tudo menos anónimo, que é um artista, quer impor a sua personalidade e a sua visão do mundo, e depois ele próprio ser anónimo, que a sua obra se confunda na comunidade e no coletivo. Que isto é, no fundo, há uma certa ambição de passar desapercebido, sabendo que não é. Claro, eu estou a perceber. Isso é muito difícil. Por exemplo, agora a minha filha, Natal, que é arquiteta, eu fiz um livro sobre os ambientes de Donald Judd, e tem sido um gozo, uma coisa. As fotografias das cozinhas, porque cada casa, eu fiz várias casas para ele, com os objetos dele. Ele comprou uma base aérea abandonada.
Exatamente, em E Mafra. as casas dos militares, ele transformou-as para os amigos e ficavam lá temporadas a pintar, a Exatamente, desenhar. faziam residências. Isso. Que ainda fazem. Aliás, a Fundação continua E depois para nunca mais lá fui Pois, há 15 anos, quando ele eu morreu. fui há 2 anos. Tenho aqui uma curiosidade. Diga-me. O Japão tem o maior número de prémios Pritzker, que são 7. Sente também alguma influência da arquitetura japonesa na sua vida como arquiteto? E porquê é que um país como o Japão tem tantos prémios Pritzker? O que é que existe de tão especial naquela ilha? Porque o desenho faz parte da cultura. O desenho quer de pintura, quer de design, quer de arquitetura. E a cultura japonesa integra a arquitetura e o desenho. A cultura do seu ponto de vista geral. A arquitetura faz parte do cotidiano, da vida artística japonesa. E eu sinto influência via Miss Van der Rohe. Miss Van der Rohe, através do Frank Lloyd Wright, que ele admirava muito. Frank Lloyd Wright fez o Hotel de Tóquio, viveu no Japão, colecionava objetos japoneses e foi muito influenciado pela arquitetura japonesa. Só que a arquitetura, eu quase que posso dizer, o Miss é um arquiteto japonês que passou para ferro a madeira. Quer dizer, os japoneses fazem madeira e ele passou a fazer ferro porque tinha essa tecnologia. Portanto, a arquitetura moderna, europeia e americana, deve muito à arquitetura japonesa, através destes 2 elementos, e que depois se vem divulgando agora. E depois transforma-se como tudo em moda. Sim, o último que foi atribuído foi o ano passado, não é? Em 2024, um senhor antigo. E não é fácil também, quando chega à altura de decidir os Pritzkers, não é fácil escolher nomes, porque por milhões de motivos a arquitetura tem vindo a perder qualidade do ponto de vista geral. Não é só a arquitetura, muitas coisas. Porque fica tudo, eu acho que na vida é tudo ready-made, é tudo muito mais rápido e quase fast food, mas pronto. Deve ter bem presente esse dia importante em que foi informado de que tinha ganho o prémio Pritzker. E eu sei que, portanto, foi recebê-lo à Casa Branca. E que o Obama, que lhe entregou o prémio, ainda por cima lhe fez um grande elogio, e eu até vou começar aqui, vou falar, porque é muito bonito, é na sua aparente simplicidade formal, os edifícios portanto, de Sotomora têm características complexas, mas que se adaptam às características da região, paisagem, terreno e história arquitetónica. Frequentemente, geometrias simples são marcadas pela interpretação de sólidos, de luz e de sombra. E, além disso, relembrar que tinha 50 anos. Não era muito comum, como se verificou ano passado, que o senhor tinha 78 anos a quem entregaram o prémio, e era um arquiteto jovem, 50 anos é um arquiteto jovem. Quando geralmente este prémio é entregue a pessoas mais velhas. Conta-nos um bocadinho desse dia e dessa passagem pela Casa Branca, etc. Isso foi simples, telefonou-me uma arquiteta espanhola de Madrid que eu conhecia, que fazia parte do júri, telefonou-me a dizer: olha, ganhaste o Pritzker, não sei o quê. Geralmente, eles têm um conjunto de informadores, que é uma palavra que não é muito bonita, mas de informadores que vão pelo telefone ou pedem para escrever. Quem é que achas que devia ganhar isto? Não quer dizer aquilo que nós propomos, não é júri nenhum. Eles gostam de consultar pessoas que têm alguma confiança. E então eu disse: Pritzker para este ano, deixa-me ver e tal. E depois-me a pensar, e ele disse: não é bem isso. Não é isso, é que tu ganhaste. E eu disse: sim, isso não acredito. Não, é verdade, parabéns. Tal. E pronto, tive por instinto, subi as escadas, fui ao César, quase em estilo de agradecimento, não é? Porque devo muito. No fundo, também foi um bocadinho um inspirador e um professor. Eu fiz o meu curso de arquitetura no escritório do César, porque a escola estava praticamente fechada durante a Revolução dos Cravos. Foi o seu mentor. E portanto disse ao César: um abraço, ganhei o preço. E o César, com aquele ar melancólico, disse: eu já sabia. Pronto, depois cheguei a casa, disse à família, e depois a grande festa foi as minhas filhas, que são entusiastas pelo pai e pela mãe. O prémio ia ser entregue para o Obama. E o Obama era uma figura já pública. E não era só o Presidente dos Estados Unidos, era uma figura emblemática. Claro que sim. Foi uma festa. Foi um dia muito importante. Foi muito importante. E sei também de uma curiosidade, é o que nós dizemos, a vida é feita de curiosidades, que quando foi dizer, portanto, ao arquiteto Cisa que tinha ganho o Pritzker, ele disse que tinha muito orgulho e que era uma honra para ele viver no mesmo prédio que o prémio Pritzker. Mas se ele não fosse o prémio Pritzker. O Cisa tem esse toque de humor muito engraçado. Eu achei delicioso, porque já era, portanto, ele tem orgulho de viver no mesmo prédio que o prémio Pritzker.
Ora bem, em 2005... Só para acabar, outro dia sim. numa entrevista em Serralves, fizemos uma mesa redonda, uma entrevista os dois, e depois somos amigos, sempre aquelas quase as perguntas do costume, e perguntaram assim, e o que é que vos separa? E ele disse, é uma laje. É uma maravilha. Vocês vivem num prédio, pois é. Não, é uma laje, realmente é isso que vos separa. É placa. Ora bem, portanto, como eu disse, o Vaticano convidou para fazer uma das 10 capelas das Vatican Chapels para a Bienal de Arquitetura em Veneza, que foram erigidos lá nos Jardins do Vaticano, na ilha de Santa Maria Maggiore. Aí, o arquiteto trocou o transcendente. Porquê? Pediram-lhe para colocar uma mesa e então entendeu como um altar. Fez um cubo escavado por trás, com um sítio para o padre pôr os pés, o que eu acho simpático. Na altura disse também numa entrevista, como se pedia uma pedra para pôr um livro, deduzi que era para fazer uma cerimónia qualquer. Então fiz um banco para as pessoas poderem sentar e uma cobertura para o padre não apanhar chuva. Como a capela é muito pequenina, sei que usou ali, e vai-nos explicar, portanto, uma determinada medida. É 2,26. 2,26, exatamente, que fez isso mesmo. Com essa perspectiva, conseguir fingir que esse pequenino espaço era maior. É um bocado truque da cenografia. Os palcos nos teatros, para acentuar a percepção, são ligeiramente inclinados para a frente e as paredes laterais são ligeiramente Agora que o diz, é verdade. angulosas. Portanto, o efeito da perspectiva parece mais fundo e maior. É um truque. O banco não foi para as pessoas se sentarem. Quer dizer, a arquitetura tem motivos físicos. Portanto, aquilo é água, na Veneza, e está cheio de água por baixo, e eu não podia fazer a parede assim, porque senão ela caía. Portanto, tinha que fazer uma parede assim, que é para ela se aguentar. E ao fazer assim, não precisava do assim, tem uma parede fina, e depois o resto que me sobrava, puxei fora 40 centímetros, e as pessoas podem se sentar. Portanto, tudo vem na arquitetura, penso, não há assim um objetivo de ser artista ou fazer arte. Ou quando é uma desgraça, digo. Portanto, há um certo aproveitamento a partir da realidade física de fazer alterações de usos conforme as nossas vontades. Pronto. E ali foi assim. Depois tinha uma junta. A missão da minha mãe queria muito que eu fizesse uma igreja, porque teve um grande desgosto de poder casar pela igreja. A junta de final tem uma abertura, e eu olhei para aqui e disse, porque eu não faço a vontade da minha mãe? Não vou casar pela igreja, que não me interessa nada. Mas vou fazer um traço horizontal. Então abri uma junta, pedreiro, eu não, pedreiro, e com a junta entre duas pedras, e cá fez uma cruz. Mudou completamente que bonito. o gesto, o espaço. Pois, porque no fundo, quando lhe pedem... Passou de ser uma coisa pagã para ser uma coisa cristã. Cristã, porque aquilo não tão, ela não é consagrada, também não é? Não tem nada contra os pagãos. Sim. Eu gosto dos deuses gregos. Pois, e um certo panteísmo. Isso leva-me exatamente a perguntar-lhe, porque também fui estudar, qual é a sua obra preferida, digamos, na humanidade, e porquê? É sempre difícil, é como os filhos dizem, os Holocaustos, não, eu gosto de todos, é mentira, não é assim, tem sempre mais simpatia com o tal. Esse gosto depois a distribuição não é, é sempre equitativa, não quer dizer que não se tenha uma hierarquia diferente. O edifício, já me fizeram essa pergunta muitas vezes, o edifício talvez que eu gosto mais, mas é o Parthenon. Pois, é isso mesmo. Mas o que eu gosto é da ruína do Parthenon, não é o Parthenon. O Parthenon parece que era feio. Era pintado de azul, vermelho e dourado. Claro, e a ruína ficou muito bonita, ficou só... E as ruínas não há ruínas feias, mesmo que os edifícios sejam feios, que acontece muito aqui. Quando vão para obras, ficam bonitos. Portanto, é o Parthenon, tal como está, porque é de mármore feito em cima de uma pedreira de mármore. Portanto, é muito bonito ver a pedra natural, feita, entre aspas, por Deus, e depois uma obra feita pelo homem. Eu acho que a do homem é superior. Eu sei que continua a trabalhar diariamente, e eu continuo a achar que o facto de uma pessoa continuar a trabalhar é um fator de juventude e de rejuvenescimento. E sei também que é um leitor compulsivo, que tem sempre 1 ou 2 ou 3 livros, sempre de cabeceira. Qual é o livro que mais o marcou? Ter estudado na escola italiana mexeu um bocadinho nesse... Não, marcou muito. Foi uma grande escola. Tenho que dizer, tive professores ótimos. E o meu pai, que era um pai rigoroso na educação, todos os dias, à mesa, quando chegava do hospital, perguntava-nos, no primeiro tempo, segundo tempo, e nós íamos contando e tal. Até que ele descobriu, por uma carta que eu escrevi nas férias, que descia de erros. E ele disse, tu não vais para o liceu, não sabes escrever. Vais estar 1 ano com explicações de português. Só depois é que entras para o liceu. Agora que nós já conhecemos melhor o arquiteto, porque eu queria um bocadinho conhecer melhor o arquiteto,
Gostava agora de o levar um bocadinho para o assunto do nosso podcast, que é a arquitetura do envelhecimento. Nós sabemos que, por exemplo, Portugal é o segundo país mais velho do mundo. E, mais ou menos... Do mundo? Do mundo. O segundo, o Pensei que primeiro é era a da Itália. Europa. Não, é do mundo. Portanto, nós somos realmente porque, tal como Itália, envelhecemos bastante e de tal maneira que em 2050 se prevê que cerca de metade da população portuguesa vai ter mais de 65 anos. E, portanto, isso obriga-nos a repensar um bocado a arquitetura, a maneira como a gente vive, o papel do arquiteto nas acessibilidades, na projeção de espaços comuns, de socialização, de iluminação, porque isto depois leva-nos exatamente, é o que vou-lhe falar a seguir, da neuroarquitetura. O arquiteto que percebe isso faz com que os espaços onde as pessoas vivem sejam mais vivíveis, mais agradáveis, melhorem o humor, melhorem a maneira como a gente se sente dentro do espaço, porque tem a luz, porque tem, sei lá, a cor, tem as formas, e por isso eu não sei até que ponto, e era uma coisa que eu gostava de ouvir o Sr. Arquiteto falar, até que ponto na Faculdade de Arquitetura terá que haver uma subespecialidade para uma arquitetura da terceira idade, que hoje se diz Age-Friendly Architecture. Até que ponto? O que é que vocês podem fazer por fazer com que a população sénior se sinta mais integrada, dado que o envelhecimento não é só físico, é também é cognitivo, é sensorial, e, portanto, como é que o arquiteto pode tornar os espaços para estas pessoas de maneira a se sentirem melhor, viverem melhor e articularem melhor? Bom, acho que a receita é fazer bem. Quando digo faço as coisas para mim, tudo passa por mim. Imagino, eu, por cima, tenho efizema, cansado, já não vejo como via antigamente, e, portanto, sou eu, quando estou a desenhar esta casa, estou a entrar, a sair, a sentar-me lá, a ver televisão, a fazer a barba de manhã, que não faço, só faço aos sábados, e percorro a casa e vou-me testando eu, e acho que ninguém melhor do que eu pode sentir aquilo que é preciso, em que dificuldades, aquilo que se pode me transfiro para um cliente que é o tal pseudónimo, como o Fernando Pessoa. Portanto, quando me pedem uma casa, uma senhora, eu fico, senhora, tenho que imaginar como é que ela vai pintar os olhos. Pois, essa passagem. Lá está, é uma adaptação. Pronto. A mais dificuldades das pessoas, porque veem pior, porque ouvem pior, porque se mexem pior. E, por exemplo, a sinalização das escadas e dos percursos, antigamente era para os cegos. As passadeiras terem saliências e as estações do metro, que eu fiz no metro do Porto, tem umas barras em que eles percebem, os cegos, que quando tocam aquilo sentem umas bolinhas nos pés e que estão a entrar na zona de perigo. Agora, começa-se a pedir muito e a ter atenção, e há muitas recomendações, e lá fora, cá não, estamos sempre a trazer alguma legislação, não é para os invisuais, é as pessoas que veem mal, porque as pessoas começam a ver mal. Quando mais a gente vê, há uma alteração, pior vê, não é? Pois. E pior ouve. E pior as pessoas têm a mobilidade diminuída, em que tem que girar numa cadeira de rodas. Portanto, todos os espaços não podem ter menos de 1,5 m. Os corredores devem ter 1,5 m, os patamares devem ter 1,5 m. Depois há o reverso da medalha, é que 1,5 m em tudo, a construção aumenta 20%. Pois, e Portugal é um país pobre e não tem dinheiro. Já não há dinheiro para fazer, quanto mais para fazer com as regras europeias. Mas está-se aos poucos, está-se a conseguir. Isso é bom porque mostra um sinal de, digamos, de a França resolveu isso de uma maneira muito simples. Aumentou esses espaços todos e roubou a sala. Mas as pessoas estão a maior parte do tempo na sala. Um sofá e uma mesa. Pronto. As pessoas também hoje, se calhar, chegam cansadas, matam cedo. Também não usam cada tanto, vez se convive menos e se calhar o convívio que há... Mas cá vocês também têm um papel importante no convívio, nesses espaços públicos em que as pessoas possam, para até as mais velhas, como se faz tanto em Espanha, que eles são muito calharreiros e gostam de estar cá fora e a conviver, e que se percebeu... Também tem bom tempo para isso. Também tem um tempo melhorzinho, mas é que se chegou à conclusão que esses idosos em Espanha, porque convivem todos os dias, vão receber as suas são mais felizes e têm uma longevidade mais saudável. Mais felizes porque gostamos de ver os velhos mais felizes. Eu adoro ir a Madrid, é das cidades que mais gosto. Primeiro é densa. E é também tem uma luz fantástica. E tem muita cultura e as pessoas gostam de estar cá fora, vê-se muito pessoas idosas, até sozinhas, no seu café, ao fim da tarde, a conviver. E esses espaços, eles têm muita a praceta, onde as pessoas, no fundo, se encontram para conviverem. Eu ainda vejo pessoas, a partir de uma certa idade, a lanchar. Lanchar. Que é uma coisa que já cá acabou. Aqui acabou-se.
O que é que gosta mais de Eu fazer? que mais gosto, para dizer a verdade, mas gosto num sentido de realização pessoal e de me pôr à prova. Porque as pessoas, a arquitetura é um trabalho de equipe, mas eu sinto-me só, porque eu tenho que decidir sozinho. E não tenho garantias, não é? As pessoas dizem assim, fizeste esta obra aqui, mas eu acho que ficou grande demais, eu acho que foi pequeno. Eu percebo que ele está a ver o que está feito. Eu tenho que fazer uma casa aqui. Eu tenho que inventar uma certa esquizofrenia para pensar que isto é o mundo, não é? E tenho que imaginar aqui, quando desenho a casa, a sala de estar, o quarto, não sei o que é, eu tenho que fazer uma redução brutal da abstração. E corro muitos riscos nisso, porque pode-se ter uma visão deformada, deteriorada. E gosto muito de, nessa solidão, ter um interlocutor próximo. Não é por curiosidade a psicanalítica, perceber o cliente e tal. É partilhar a dúvida. E ele ajuda. E pode-me ajudar ao contrário. Dizer, eu queria assim, eu percebo logo que aquilo é um horror, e então já sei, vou fazer ao contrário, porque aquilo vai que ela quer ou ele quer. É muito... não é correto. E a sua experiência, que acho que é única, que o fez sair da sua zona de conforto, que foi construir um arranha-céus. Para alguém que não gosta de duas coisas, nem do elevador, nem gosta de elevador, não estava habituado, nem de janelas. E esse edifício que está aqui no Porto, que é o Burgo, se há coisa que não faltam, são janelas, não é? Não é bem janelas, é mais frestas. São frestas. São. Às vezes tem mesmo que fazer janela, não é? Fiz uma casa sem janelas, disse ao trolha, ao empreiteiro, quando chegar à altura das janelas, dos quartos de banho, telefone para saber se faz janelas ou não. E o homem telefonou mais 8 da manhã e disse, olha, Teto, eu cheguei lá, e agora, faço janelas ou não faço? Eu cheguei de sono, disse, faça. E pensei, depois se não gostar, fecho. É mais fácil. Estamos quase a acabar, mas queria aqui falar-lhe, até considerando a sua formação italiana, numa curiosidade que estou a ler na primeira pessoa agora, que é uma biografia romanceada da primeira mulher arquiteta italiana. Que eu não conhecia, tenho que lhe agradecer. Eu vou ter gosto de lhe oferecer o livro em italiano, porque eu estou a lê-lo em italiano, chamado L'Architettrice, e que mostra a dificuldade que as mulheres na altura tinham, obviamente, em trabalhar e muito menos ser reconhecidas como arquitetas. Tanto é que não existe a palavra arquiteta em italiano, só existe arquiteto, e por isso é que esta senhora, Melania Mazzucco, decidiu dar este nome, que não existe, a arquitetrice não existe, a arquitetrice não existe. Aqui o nome dela. Existe, sim senhor. Eu tenho aqui. Eu depois escrevo, e que essa dificuldade que é transportada quase até meados do século XX, quando a gente vê que realmente aí começam as mulheres a serem aceitas como arquitetas, porque se a gente for ao Le Corbusier, há uma série de coisas que foram assinadas por ele, e que foi a arquiteta Perron, que no fundo fez as coisas, mas não podiam assinar porque a mulher não era reconhecida como arquiteta. Foi mais a parte mobiliária. Sim, mais a parte mobiliária, das cadeiras, a chaise longue, etc. Que eu acho até nisso é uma certa atitude machista, dizer, tu fazes móveis, eu faço a casa. Exato. Não sei se era assim, mas não sei, mas só agora nessa altura, e mesmo agora. Isso acontece muito. Isto foram anos de sobreposição para manter o poder dos homens. É um bocadinho verdade, segundo se diz, exatamente. E agora você dá para isso acontecer ao contrário. Mas também nos escusa de ficar ao contrário. Acho que no meio a virtude... Mas está a ficar um bocado exagerado. Pois, mas no meio a virtude, eu também acho que precisamos uns dos outros, cara. Senão isto é uma monotonia. Senhor arquiteto, nós temos cerca de 20 mil arquitetos em Portugal, 2 mil que se formam cada ano. Que conselhos dá a esta nova geração que vai ter um aliado ou um inimigo, não sei, que é a inteligência artificial? Que conselhos dá a esta juventude? É uma boa formação ética e estética. Assim, aquilo que dizíamos há bocado, não é? Exatamente. A inteligência artificial não vai adiantar nada em termos de concepção. Quando apareceram os computadores, os arquitetos fumavam e tal, e desenhavam com a regra esquadra, não sei o quê. Depois apareceram os computadores, ninguém percebia nada daquilo. Depois os arquitetos também não são assim muito dotados com a tal lei artística para aprender outros métodos, claro. São conservadores, no fundo, mais que digam que não, e via-se a gente nova que dava cursos a explicar, está a ver, eu faço assim, tenho aqui a planta, faço um corte aqui, corte e aparece na imagem, já está aqui o corte e tal. E os arquitetos diziam, estamos desgraçados, o que é que vai ser de nós e não sei o que é. Pronto, depois provou-se. Mas continua a existir. Claro, provou-se que aquilo é como a régua, não é? O que é mais rápido, pronto. E a arquitetura
melhorou, em ponto de vista do desenho, da qualidade, eu acho que piorou. Acho que agora faz pior a arquitetura. Mas não é no sentido do velho do Restelo, do meu tempo é que era bom, que eu detesto isso. Eu acho que o meu tempo é muito melhor que o tempo dos meus pais, e os meus pais são muito melhores que o tempo dos meus avós, e as minhas filhas são muito melhores que eu. Portanto, aí estou 100% à vontade. Agora, que a produção, por outros motivos, da arquitetura atual, hoje não responde à qualidade que as pessoas merecem. Por falta de esforço. Não sou corporativo, muitas vezes os arquitetos ganham mal, porque porque levam metade, um terço. Então, especialmente a gente nova tem uma vontade enorme de querer fazer e leva a preços inacreditáveis, não é possível. Na Alemanha disse, isto conforme o tipo de edifícios, hospitais, casas, escolas, você pode levar X, tem que levar mais que X, mas não pode baixar este preço, se baixar este preço quer dizer que não é justo. Você não trabalha. Eu acho isso inteligente. Portanto, a nova geração vai ser difícil, mas eles adaptam-se. É isso que eu não... Quando aparecem esses grandes perigos que vêm aí, eu não fico assim muito preocupado. Tenho receios mais do que preocupações. As pessoas têm conseguido superar essas dificuldades. Porque se adaptam, aliás. Adaptam-se. Pronto, eu vejo até aqui muita gente nova, aí temos velhos. Não, mas quem sobrevive não são os mais inteligentes nem mais fortes. É quem se adapta. É, isso. Aliás, eu aprendi no liceu que a inteligência é a capacidade de adaptação a uma nova situação. Tal e qual. Portanto, a inteligência é a adaptação. Pronto, eu tenho visto aqui a nova geração. Eu não estou a ver. Também não tenho segredo. Eu chamo os morangos com açúcar. Os morangos com açúcar. A nova geração tem imensas qualidades, o entusiasmo e tal, mas tem outras regras que eu não concordo. Por exemplo, não se sacrificam como os antigos, têm um horário rígido, não é? Isto e aquilo. Então, usam como imagem de que não querem ter a minha vida, por exemplo. Dizem abertamente, e as minhas filhas também, são arquitetas, e dizem, pelo amor de Deus, é um exagero, não sei o quê. Mas é até que eu não vejo outro caminho para se chegar àquilo que se quer. O trabalho e continuar a trabalhar. Eu, por exemplo, enquanto a gente tiver saúde, não trabalhar porque acho que a nossa cabeça funciona melhor. Eu acho que o trabalho é fonte de saúde. Quando faço uma conferência numa escola, dou uma aula, eu não gosto da palavra conferência, que é assim muito académica e tal. Quando dou umas aulas, que é mais uma troca de impressões, eu gosto de falar dos meus projetos, não é explicar a qualidade, explicar os defeitos e o que eu passei para chegar ali e quais são os problemas que resolvi e como resolvi e o que não consigo resolver. E o que falta fazer na sua vida? Gostava de fazer mesmo uma igreja, não por ser religioso, mas que a minha mãe pediu-me tanto. Sabe que os filhos e as mães têm aquela sempre ligação. Claro. É Edipos. Então ainda vamos ver uma igreja feita por si. Fiz a capela, desenhei 2 igrejas. Uma em São João da Madeira que não se construiu. E fiz uma igreja na Meia, numa pedreira. Já aí começou o estádio. Tem mania das pedreiras, porque depois também o Estádio Municipal de Braga também foi numa pedreira. É verdade, gosto muito. Mas a pedreira de Braga é que o meu pai era sócio do Braga e eu ia ao futebol e lembro-me que o estádio de Braga, que é um estádio lindíssimo, do Estado Novo, porque não ser fascista, os fascistas têm arquitetura do melhor. Longe de mim ser fascista, odeio o fascismo, detesto as ditaduras, mas ninguém pode dizer que o carro do Hitler não se fez que é feio. Eu vejo. É o único sítio em que eu vejo que a ética e a estética. E a estética não estiveram, digamos, juntas. Funcionam assim. Exatamente. Olha, Sr. Arquiteto, foi mesmo um prazer estar aqui consigo. Agradeço. E foi mesmo um desafio. Acho que para si, ter sido um arquiteto tão famoso, digamos, entrevistado por uma ginecologista. Portanto, isto fica como sendo uma experiência muito única para nós os dois. Mas como eu sabia, ia correr muito bem e correu. Portanto, muito obrigada. Sim, sério. A minha sobrinha, a Inês, a minha filha, a minha irmã. Pronto, por isso não vinha com medo. Não, eu não. Eu vinha. Porquê? Porque estou perante alguém muito importante e, portanto, mas foi muito você bom. Também mas média de vinho, cuidado. Muito obrigada. Nada, gosto.